Qual é o maior pecador que você conhece? Você sabe? Você consegue olhar e dizer assim: essa pessoa é um pecador de mão cheia. Não conheço alguém como ele, né? Esse é o maior pecador de todos. E você acha que tem perdão para o maior dos pecadores? Você acha que tem salvação para o maior dos pecadores? O texto de hoje é um texto que fala um pouco sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Né? Paulo dizendo assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu acho que nós vamos brigar com Paulo aqui, né? De quem é o maior dos pecadores. Paulo está dizendo assim: eu sou o maior dos pecadores. E talvez nós vamos dizer, né? Não, Paulo, eu sou o maior dos pecadores. Se Paulo está dizendo que é o maior, imagine eu, então. Então, essa é a nossa meditação de hoje. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo coloca muitas verdades em poucas palavras. Esse versículo é muito interessante como Paulo consegue colocar tanta intensidade, como ele consegue resumir o evangelho numa frase, né? Numa expressão, ele condensa a verdade do evangelho nessa expressão. Olha, Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Nós vamos dividir esse versículo em partes para nós extrairmos bastante coisa dele, né? O máximo que a gente conseguir extrair aqui desse texto. E a primeira afirmação que nós vamos pegar aqui, aprender e meditar e nos alimentar dela é: esta palavra é fiel e digna de aceitação. Primeira carta ao Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Valéria. 1 Timóteo 1, 15. Primeiro, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Paulo está falando da afirmação que ele coloca, mas ele está dizendo essa afirmação é o Evangelho, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é digna de toda aceitação. Né? A palavra de Deus é incomparável. A palavra de Deus é confiável. A palavra de Deus é fiel. A palavra do Senhor, ela é digna de toda aceitação. Todos devem ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Deus usou homens para escrever a Bíblia, mas o autor da Bíblia é o Espírito Santo. Né? Homens foram cheios do Espírito, inspirados pelo Espírito, para nos deixar a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. A nossa vida está pautada na palavra, a nossa vida está alicerçada na palavra, a nossa vida é direcionada pela palavra. A palavra de Deus é o manual da nossa vida, né? É o manual de vida para todos nós. E todas as vezes que nós tentamos viver fora das instruções desse manual, nós vamos nos dar mal. Quando você usa um aparelho, qualquer coisa e você usa de maneira errada, né? Você vai contra as especificações do fabricante, aquele utensílio, aquele aparelho, ele vai durar menos, ou você não vai extrair tudo que ele tem para te oferecer, ou você vai simplesmente estragar. Né? Tem no manual lá, esse aparelho só funciona no 120, né? No 110 volts, aliás. E você liga ele no 220, vai queimar. Se você não segue o manual, se você não segue as instruções, isso vai dar errado. A palavra de Deus é o nosso manual. É um manual de vida, onde nós encontramos o propósito para a nossa vida. Como eu descubro o propósito da minha vida? Descubro na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela me mostra como eu devo viver esse propósito. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus nos mostra qual vai ser o nosso destino, qual é o caminho que nós devemos tomar. E é tão interessante que a Bíblia foi escrita num período de aproximadamente 1.500 anos. É muito tempo. Mais ou menos 40 homens foram usados para escrever a Bíblia. E você vai ler a palavra, ela é
consistente. A palavra não se contradiz, ela é coerente. No espaço de 1500 anos, a palavra de Deus, ela é única. É maravilhoso essa verdade. Não existe um livro que possa se comparar com a Bíblia. Não há nada parecido com a Bíblia. Um livro escrito num período de 1500 anos por 40 autores e ela é completamente consistente, porque ela só tem um autor, na verdade, que é o Espírito Santo. Que é o Espírito Santo. A Bíblia não tem um livro que se compare a ela. E é impressionante como o conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus, ele é atual, não fica ultrapassado. Há textos bíblicos que você lê e parece assim, não, isso foi escrito hoje. Não faz sentido, isso foi escrito hoje. Por isso que Billy Graham costumava dizer que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Essa palavra é digna de toda aceitação. Essa palavra é o nosso manual de fé e de prática. Essa palavra é o manual de vida para todos nós, é o manual de instrução para o ser humano. Ela fala qual é o nosso propósito, qual é o nosso destino, como viver nesse destino. Não há nada que se compare à palavra de Deus. E é maravilhoso quando nós lemos a Bíblia e o nosso coração queima, na verdade. E você tem aquela convicção, Deus está falando comigo, né? Deus está trazendo uma palavra para o meu coração. Quando você encontra uma resposta, quando você encontra uma direção, quando você tem o seu coração aquecido pela palavra de Deus, é maravilhoso nós temos esse contato com a palavra de Deus. E a principal mensagem da palavra de Deus é essa que Paulo está dizendo aqui, ó. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a palavra de Deus. Mostrar que nós somos pecadores, nós não podemos nos salvar e nós precisamos de um Salvador e que Cristo veio nos salvar. Esta é a mensagem do Evangelho. Paulo está dizendo, essa palavra é digna de aceitação. Essa palavra é fiel e digna de aceitação. Né? Há pessoas que dizem, mas a Bíblia foi escrita por homens, né? Ok, o que você conhece que não foi escrito por homens? Né? Tudo veio da mão de homens, sim. E nós acreditamos nos livros de história, você acredita nas notícias, nós acreditamos nas fake news que chegam aqui pelo WhatsApp. Mas a palavra de Deus ela é incomparável. Ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Ela é a voz de Deus para nós. Ela é atual, ela é digna e fiel de toda aceitação. Ela é isso mesmo, Irlene, ela nos ensina, nos corrige, ela nos direciona, ela nos consola, nos exorta. A palavra de Deus nos transforma e quando nós vamos para a palavra, nós não vamos simplesmente para adquirir conhecimento, nós vamos para ser transformados por ela. Então nós começamos com essa verdade, olha, a palavra de Deus é fiel e digna de toda aceitação. E a principal mensagem é Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores e Paulo fala dos quais eu sou o pior. O evangelho é composto de duas notícias. Tem a má notícia e a boa notícia. Alguém já disse para você assim, olha, eu tenho duas notícias. Uma má e uma boa. Qual que você quer primeiro? Eu vou começar pela má notícia, tá bom? Qual é a má notícia que o evangelho traz para nós? A má notícia é todos somos pecadores. Né? Todos nós somos pecadores. Seu filho de 3 anos, 2 anos, 1 ano, ele é pecador. Todos nós nascemos em pecado. Nós temos a semente do pecado. Romanos 3, 23. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Né? O homem escreveu aqui, toda escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, corrigir o erro e ensinar a maneira certa de viver. Timóteo, nós vamos chegar nesse texto, né? Toda palavra é inspirada por Deus e toda palavra é útil. Essa palavra é fiel e digna de aceitação e ela nos mostra essa verdade. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. Romanos 3,10. Não há um justo sequer, nenhum sequer. Todos nós pecamos. Pecar é transgredir a lei de Deus. Pecar é se rebelar contra a vontade de Deus. É agir contra a direção de Deus. É ir contra a vontade de Deus. E você pode perceber, ninguém precisa nos ensinar
a fazer coisa errada. Você não precisa ensinar uma criança a fazer algo errado. Ela aprende sozinha. Ela aprende a enganar, ela aprende a mentir, ela é egoísta, ela só pensa em si mesma. As crianças são pequenos pecadores, né? As crianças são pequenos pecadores. E nós temos que entender isso. Todos nós pecamos. Todos nós carecemos da graça de Deus. Nós pecamos em Adão, né? Essa é uma verdade. E nós não podemos fugir dessa verdade. Não adianta a gente pregar um evangelho água com açúcar, né? Um evangelho Nutella, sem necessidade de arrependimento, só falando assim, o homem é maravilhoso, o homem é bom, o homem é lindo, cheiroso, Deus é amor, mas nós temos que ser lembrados que o evangelho primeiro traz a má notícia de que todos nós somos pecadores, todos nós nascemos em pecado. Nós pecamos em Adão. Adão representava a raça e a gente pode dizer, mas se eu estivesse lá eu faria diferente. Não, qualquer um que estivesse lá faria a mesma coisa. Éramos nós em Adão. Nós não podemos fugir dessa realidade, nem pregar um evangelho pela metade. O pecado está em nós. Todos pecaram. Romanos 5,12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a verdade. A pregação do evangelho começa não dizendo que o homem é bom, gente. Não é assim que se começa pregando o evangelho. O plano da salvação começa mostrando, olha, o homem pecou e perdeu a sua comunhão com Deus. Tudo em nós é corrompido pelo pecado. Até as coisas boas que fazemos está corrompida pelo pecado, pela nossa natureza. Nós pecamos por ação. Quando nós fazemos algo deliberadamente errado, contra a lei de Deus, nós pecamos por atitudes. Nós vamos contra os princípios de Deus, nós pecamos por atitudes. Nós pecamos por intenções. Talvez você pode dizer assim, mas eu não fiz, mas eu tive a intenção de fazer. E Jesus mostra isso claramente no Sermão do Monte, quando ele diz, olha, se você olhar para uma mulher com desejos impuros, com intenção impura, você já pecou. Então, pela intenção, nós já pecamos. As nossas intenções são más. Nós temos que reconhecer isso. Nós pecamos por omissão, né? Tiago 4,17 diz, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós pecamos por ação, por intenção, por omissão. O pecado está em nós. E tem uma outra má notícia que vem acompanhada dessa. Ninguém pode se salvar. Por isso, Cristo veio salvar os pecadores, porque ninguém pode salvar a si mesmo. Boas obras não podem te salvar. Você não é capaz de fazer boas obras o suficiente para aplacar a ira de Deus. Não pode. As boas ações que fazemos não podem nos salvar, porque até as nossas boas ações estão corrompidas pelo pecado. Muitas vezes nós fazemos uma boa ação com uma má intenção, não é? A maior parte das vezes é assim que fazemos. Fazemos uma boa ação com a intenção de receber algo em troca, de receber um reconhecimento. Nós somos assim. Sonde o seu coração para você ver. Quando você for fazer uma boa ação, normalmente ela tem ali resquícios de uma má intenção, né? A Rebeca escreveu que até a nossa justiça é como trapo de imundície. Nós somos pecadores. É mesmo, Janete, às vezes nós não matamos pessoas fisicamente, mas matamos com palavras. Ou quando nós, né, nutrimos uma amargura no nosso coração. O pecado não é só o que fazemos, mas o que pensamos e o que nós e a nossa intenção de fazer já é pecado, né? É claro, assim, já tive a intenção, vou lá e vou pecar, né? Não, não é assim. As consequências são diferentes, né? O preço que nós pagamos pelos nossos atos é diferente, mas é para entendermos a gravidade do nosso pecado e para entender o tamanho da graça de Deus, para entender a obra de Cristo, a gloriosa obra de Cristo na cruz, nós precisamos entender primeiro a nossa miséria. Nós não somos bons, nós não somos bonzinhos, não somos, gente. Para entender a grandeza da obra de Cristo na cruz, nós precisamos entender o tamanho da miséria humana,
o tamanho do nosso pecado, o tamanho da nossa afronta a Deus, né? O tamanho da nossa culpa. Essa é a má notícia, né? A nossa culpa é grande demais para conseguirmos resolver com as nossas próprias mãos. Nós ofendemos a Deus terrivelmente com o nosso pecado. Mas o Evangelho também tem a boa notícia, né? E a boa notícia é: temos um Salvador. Tem jeito para nós. Cristo deu a sua vida para nos salvar. Ele levou a nossa culpa na cruz. A ira de Deus foi descarregada, despejada em Cristo na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser perdoados do nosso pecado e termos vida e vida em abundância. O justo pagou pelos injustos. O santo pagou pelos pecadores. E aí tem um texto belíssimo em Isaías 53 que diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigados por Deus, por Ele afligido e aflito. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Isso é graça. Jesus veio nos salvar. Isso é graça. Não há ninguém que esteja tão longe que não possa ser alcançado pela graça de Deus. Não há ninguém tão longe que não possa ser alcançado pela cruz de Cristo. Não há ninguém tão pecador que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tão gloriosa, que deu o seu Filho, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A má notícia é: nós pecamos, nós somos maus, nós somos miseráveis, nós não podemos nos salvar. E a boa notícia é: Cristo veio para salvar o pecador. E pela fé na obra de Cristo, quando eu me identifico com Cristo naquela cruz e eu digo: aquela cruz é minha, eu deveria estar ali sofrendo por causa do meu pecado, eu deveria estar ali, mas Cristo tomou o meu lugar. E Ele morreu no meu lugar para que eu pudesse viver a sua vida. Cristo morreu a minha morte para que eu pudesse viver a sua vida. E agora eu digo: não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Cristo se deu por mim. O que eu posso fazer agora? Jesus, viva em mim. Viva em mim. E aí o apóstolo Paulo diz, para a gente terminar: Cristo veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se denomina o maior dos pecadores, né? Se Paulo diz isso, eu falo assim: Paulo, não, cara, você não é o maior dos pecadores, eu sou o maior dos pecadores. Essa carta que Paulo escreve a Timóteo já é uma das suas últimas cartas, a gente chama de cartas pastorais, né? E essa afirmação vem de um apóstolo maduro, sabe? De um apóstolo que experimentou de muita perseguição, sofrimento, açoites. Essa afirmação vem de um homem que andou com Deus de uma forma profunda, né? E aí ele está dizendo: olha, eu sou o maior dos pecadores. Quanto mais nós andamos com Deus, quanto mais perto nós chegamos do Senhor, mais nós temos consciência de quem nós somos na verdade. Com o passar do tempo, depois de ter plantado tantas igrejas, depois de ter sido instrumento de Deus para escrever essas igrejas, discipular essas igrejas, Paulo foi um apóstolo que nós olhamos para ele e dizemos: esse foi o maior dos apóstolos. A gente não sei se a gente pode denominar assim, mas Paulo, quando vai chegando no final da sua vida, ele não fica orgulhoso. Na verdade, ele diz: olha, eu sou o pior dos pecadores. Ele vai entendendo quem ele é de verdade. Ele diz: olha, certamente ele pensa: eu poderia ter feito muito mais. Eu poderia ter feito muito mais, mas na verdade é Deus que fez através da minha vida. Toda essa obra não foi obra minha, foi obra de Cristo. E Paulo fala em Gálatas, ele diz: quanto a mim,
que eu jamais me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio do qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. O apóstolo está dizendo maduro, humilde, não é uma falsa modéstia, é um reconhecimento que ele diz, olha, quanto mais eu chego perto de Deus, mais eu entendo que eu sou pecador. Eu sou pecador. E assim, quanto mais perto de Deus, mais consciência dos nossos pecados nós temos. Quanto mais a gente chega perto de Deus, a gente entende a glória, o poder, o tamanho de Deus e nós vamos nos sentindo pequenos. Efésios 3:8, Paulo também diz, olha, embora eu seja o menor dos menores dentro de todos os santos, foi-me concedido essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Então, em Efésios ele diz, eu sou o menor dentro de todos os santos. E em Timóteo ele diz, eu sou o maior de todos os pecadores. Essas declarações não são falsa modéstia, mas é uma clareza que Paulo tem dele mesmo. À medida que nós amadurecemos na fé, nós temos clareza de quem nós somos. Se nós vasculharmos o nosso coração de uma maneira sincera, nós também vamos falar como o apóstolo Paulo, eu sou o maior dos pecadores. É interessante que um real encontro com Deus nos mostra quem nós somos. Devemos buscar um encontro com Deus, não simplesmente informações sobre Deus, nós precisamos nos encontrar com Deus para saber quem nós somos de verdade. E vamos lembrar de um homem que encontrou com Deus e percebeu quem ele era? Isaías. Isaías 6, versículo 5, né? E gritei, ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Agostinho tem uma frase muito, muito bacana que diz, quanto mais conhecemos a Deus, mais conhecemos a nós mesmos. Quanto mais conhecemos a Deus, a santidade de Deus, a glória de Deus, mais percebemos quão pecadores nós somos, quão pequenos nós somos, quão indignos nós somos, mas é graça de Deus sobre nós. Existe salvação para o maior dos pecadores. Existe salvação para nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Houve salvação para o homem que perseguiu o Evangelho. No encontro de Paulo com Cristo, Paulo diz para ele, Paulo, por que você me persegue? E Paulo pergunta, Senhor, quem é o Senhor que eu persigo? Ele diz, Paulo, eu sou Jesus, a quem persegues. Tem salvação, houve salvação para o maior dos pecadores, Paulo se denominava assim. Certamente também porque ele perseguiu a igreja, né? Porque ele consentiu na morte, na prisão de cristãos. E certamente ele diz, olha, eu fui um perseguidor de Cristo. Teve salvação para um perseguidor de Cristo. Tem salvação para mim, tem salvação para você, tem salvação para o pior dos pecadores. A graça de Deus vai até onde o pior dos pecadores está e pode alcançá-lo. E à medida que nós nos chegamos diante de Deus, à medida que você aprofunda a sua comunhão com Deus, o seu relacionamento com Deus, mais você vai perceber, eu sou um grande pecador. Um pecador alcançado pela graça de Deus, né? E é bom a gente sondar o nosso coração. Pedir, Deus, obrigado pela tua misericórdia. Isso deve nos impulsionar também a pregar o Evangelho. Às vezes você pensa, não, aquela pessoa não tem salvação para ela. Né? O que ela fez não tem salvação, não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito para mim, tem jeito para você. Isso é graça de Deus sobre nós. Então, essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Jesus veio salvar o pecador, dos quais eu sou o pior.